Olá, vamos falar sobre obediência? Você quer que seu filho te obedeça? Eu, como psicóloga e orientadora parental, escuto muito isso, principalmente das mães. Eu queria tanto que meu filho me obedecesse, ele não me obedece, ele não me escuta. Então, por isso, eu vou trazer algumas reflexões para vocês. E no final, eu vou falar sobre o como você pode conseguir isso que você tanto quer. Primeira coisa, primeiro ponto de reflexão é cuidado com os rótulos. Quando você fala o tempo todo para a criança que ela é teimosa, desobediente, bagunceira, terrível, né? Quando você repete isso para sua criança, ela vai acreditar. Se uma figura de referência repete o tempo inteiro que ela é teimosa, quem é ela para não acreditar que ela é teimosa? E ela vai continuar agindo assim. Então, o que você não quer que ela seja, ela vai ser, de tanto que você repete, porque a criança vai se colar nesse rótulo. E descolar disso é muito difícil, né? E ela vai continuar atuando do jeito que você não deseja. Então, cuidado com os rótulos, principalmente toma cuidado para não ficar falando sobre isso com pessoas próximas quando a criança está por perto e principalmente não fale diretamente para ela. Segundo ponto importantíssimo, a maioria de nós viemos de uma educação que priorizava muito a questão de agradar o outro, né? Quando a gente busca por uma obediência cega, o que a gente está dizendo para a criança? Que não importa os seus desejos, as suas vontades, a sua opinião, que ela tem que apenas obedecer. Ou seja, ela tem que agradar o outro a qualquer custo. E isso não ensina um valor fundamental para a vida dessa criança, que são as habilidades intrapessoais. O que é isso? É a relação da criança com ela mesma. Ela não vai saber olhar para dentro, ela não vai saber quem ela é, quais são as suas vontades, ela não vai saber quais são os seus sentimentos, o que fazer com os seus sentimentos. Então, a gente precisa, de uma forma assim, gente, urgente, sabe? De uma forma urgente, ensinar isso para a criança. É isso que vai fazer a criança crescer com responsabilidade social, que eu sei que todos os pais querem ensinar para os filhos, com empatia, né? Sabendo respeitar o outro, mas a gente só consegue ensinar isso a partir do momento que a gente também ensina sobre autoconhecimento, autovalorização, quando a gente nutre a autoestima dessa criança. Então a gente não consegue nada disso ensinando a criança somente a agradar o outro. Muito cuidado com esse ponto. Outro ponto que eu quero trazer aqui é que quando a gente quer impor as coisas para a criança, as regras, de uma forma rígida e autoritária, a gente acaba gerando uma guerra. Uma guerra onde um ganha, e esse um é sempre o adulto, e um perde, que é a criança, né? Porque quando o adulto é autoritário, ele vai mandar, e se a criança não obedecer, ele vai até as últimas consequências, que pode ser bater, castigar, ameaçar, né? E aí a criança vai acabar cedendo, ou seja, ela vai acabar perdendo. E a criança que perde o tempo inteiro, ela perde também a sua autoestima, a sua autovalorização. Ela vai nutrindo crenças de incapacidade. E isso é muito perigoso. Gente, realmente, a gente precisa refletir e mudar essa postura. Então, vamos pro como, né? Aí você deve estar se perguntando, então se eu não posso ser autoritária, se eu não posso punir, castigar, ameaçar, o que eu faço para o meu filho me obedecer? Eu sei que a criança precisa respeitar e a gente precisa educar. Não estou falando aqui de uma educação permissiva que deixa a criança fazer tudo que ela quer. Isso também é super prejudicial, isso não é educação, né? Mas a gente precisa saber, a gente precisa ter um jogo de cintura para conquistar a criança. Aí que está o ponto fundamental. Ao invés de impor, a gente precisa conquistar. E como que a gente conquista? Primeiro, se conectando com a criança. A gente precisa se conectar antes de corrigir. Conexão, vínculo, demonstrar compreensão ao que a criança está sentindo. Então você pode dizer: eu sei que você não quer tomar banho agora, tá gostoso aí nesse desenho, né? Você adora esse desenho. Então, quando você fala que você compreende, e demonstrar compreensão não quer dizer que você está concordando, você está apenas se conectando a essa criança. Quando você demonstra compreensão, a criança vai querer te ouvir.
É completamente diferente de você chegar impondo algo que ela deve fazer. Demonstrou compreensão? Guie, conduza essa criança de uma forma lúdica, gente. A criança, a coisa mais séria que tem na vida da criança é o brincar, né? Ela só se preocupa com o brincar e é o brincar que vai fazer essa criança se desenvolver. Ele é fundamental para a vida dela. Então, quando você conduz ela para fazer o que deve ser feito através da brincadeira, e aproveite para despertar a sua criatividade. A criança, ela vai querer fazer. E não tem nada melhor do que a criança querer cooperar, do que ela obedecer com a cara emburrada, de uma forma assim, obrigada, né? Isso é totalmente diferente. E aí eu até lembrei de uma frase do Marshall Rosenberg, da comunicação não violenta, que ele fala o seguinte: toda vez que a gente fere a autonomia de alguém, a gente gera resistência. Então, se a gente fere o poder de escolha de alguém, gera resistência, conflito, né? A guerra que eu estava falando. A criança não vai querer te obedecer se você está ferindo a autonomia dela. Lembre-se disso. A gente poderia falar sobre várias outras coisas, sobre o como, né? Mas eu vou parar por aqui para não estender muito o vídeo. Se você ainda não me segue, me siga aí no Instagram que eu vou gravar mais vídeos sobre isso. Espero que tenha gostado. Um beijo e até o próximo.